Oi, eu sou a Vanessa e esse é o Esclarecendo a Questão. Hoje teremos a segunda videoaula do ciclo de 4 videoaulas que teremos durante o projeto. O livro abordado hoje será O Quarto de Despejo, de Carolina Maria de Jesus. E a professora convidada é a Tati. Oi, meu nome é Tatiane e nós vamos abordar hoje o livro da Carolina Maria de Jesus, Quarto de Despejo. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre a autora. A Carolina é uma mulher negra, forte, audaciosa, uma mulher que chega no Canindé em 1947, após os patrões não aceitarem dela ter engravidado, sendo obrigada a se ver no Canindé e a começar a trabalhar como catadora de papelão. Uma mulher que estudou por 2 anos em um colégio chamado Allan Kardec. É um colégio espírita, tá? Que é o primeiro colégio espírita do Brasil. Uma mulher que se encantou pela leitura, se encantou pela escrita. Uma mulher extremamente inteligente. As pessoas muitos vão falar, não, porque ela só estudou 2 anos, achar que ela não é culta, mas ela é uma mulher culta. Antes dela ter que ir morar no Canindé, ela trabalhou em uma casa de família de um grande cirurgião, né, cardíaco, onde ela também teve muito contato também com leitura. Tinha contato também com pessoas importantes que com certeza frequentavam a casa desse cardiologista. Acho que é importante também falar sobre a caracterização, né, o estereótipo que colocaram em cima da Carolina, né, enquanto mulher negra e favelada, né, o quanto isso acompanhou ela até pouco tempo atrás, porque a Carolina ela é uma escritora que vem sendo resgatada. E esse estereótipo que colocaram na Carolina, só como uma mulher negra e favelada, anula a escritora que ela foi e que ela ainda é, né? Então, o cânone literário exclui, né, a Carolina justamente por esses estereótipos, justamente por colocar ela só como uma escritora de uma obra só, como uma escritora exótica, quando na verdade ela é uma escritora, né? É óbvio que ela fica mais reconhecida pelos seus diários, né? Que não foram só o Quarto de Despejo, teve Casa de Alvenaria, Diário de Bitita, mas ela é uma escritora que dentro do próprio Quarto de Despejo mostra uma grandeza, uma riqueza de conhecimento, desde conhecimento, né, como a Tati falou, políticos, né, sociais, mas mostra também uma riqueza, um detalhe literário, né? O fato dela ter estudado somente 2 anos não excluiu todo esse lado culto, inclusive das letras que ela traz na obra dela. Pobre e rico são feridos, porque a guerra é uma coisa brutal. Só que o pobre nunca é No Quarto de Despejo, que ela coloca o que está acontecendo. Então ela fala sobre a eleição de Juscelino Kubitschek, ela fala sobre essa intervenção de fora da indústria automobilística chegando, tendo essa vazão de discriminação entre ricos e pobres. Tudo que a Carolina vai falando, vai descrevendo no seu livro, é comparado ao que também acontece, o que está acontecendo agora. A obra se insere em um Brasil que vive uma experiência democrática pós-Estado novo varguista. Carolina demonstra ser atualizada em relação à política nacional, o que fica evidente pelos testemunhos constantes aos políticos da época, como Carlos Lacerda, Jânio Quadros, Adhemar de Barros e de Juscelino Kubitschek. A década de 1950 é marcada por políticos de desenvolvimento econômico que atingiu principalmente os grandes centros urbanos.
com construções de edifícios, ampla publicidade, a entrada de produtos produzidos com plásticos e fibras sintéticas e a expansão dos meios de comunicação como rádio e televisão. A população urbana aumentava cada vez mais com a migração da população rural para as cidades em busca de trabalho nas indústrias que foram surgindo. O olhar atento a essas transformações aparece nas anotações de Carolina. Em um trecho da obra, ela aponta: "O que me deixou preocupada foi o prédio ter 82 andares. Ainda não li que São Paulo tem prédio tão elevado assim." A imagem de um Brasil moderno e desenvolvido foi sendo construído na população, mas a desigualdade social permanecia. Nos centros urbanos, o crescimento acelerado da população foi proporcional ao aumento de favelas e pobreza. Nos anos de 1950, cerca de 50% dos brasileiros eram analfabetos. Assim, fica nítido que as políticas sociais não atingem toda a população. Carolina vive na favela do Canindé, que surge no mandato do governador Adhemar de Barros, em uma política de retirada de moradores de rua do centro da cidade para as margens do rio Tietê, região que também servia de descarte de lixo, reforçando a desigualdade e as condições precárias de vida. A autora, que tem uma consciência de sua condição histórica, registra nas narrativas suas vivências e visões políticas. Eu escrevo porque preciso mostrar aos políticos as péssimas qualidades de vocês. Quando um político diz, nos seus discursos, que está ao lado do povo, que visa incluir-se na política para melhorar as nossas condições de vida, pedindo o nosso voto, prometendo congelar os preços, já está ciente que, abordando esse grave problema, ele vence as urnas. Depois, divorcia-se do povo. Olha o povo com os olhos cerrados, com um orgulho que fere a nossa sensibilidade. Acho que é importante a gente falar da importância do quarto de despejo, porque a gente pode falar que esse livro, ele é um livro precursor da literatura periférica, né? É interessante a gente falar que há uma diferença entre literatura marginal e literatura periférica, e a Carolina, ela é a precursora da literatura periférica. É alguém da periferia falando da periferia, né? Então, assim, na primeira aula, né, que a gente viu sobre o Racionais, né, o Racionais também que traz no seu álbum a questão central da periferia. A Carolina já estava fazendo isso lá em 1960, né, nos anos 50, na verdade, porque o livro é publicado em 1960. Então, a Carolina traz para o público a visão do periférico, da periferia pelo periférico. Não é alguém de fora sugerindo algo que viu, ou numa única visita transcrever aquela vivência. Era o cotidiano dela, eram as observações dela. Então a Carolina, ela tem um papel fundamental na nossa literatura periférica, na nossa literatura negra, que já vinha, né, com Machado, mesmo com a questão do embranquecimento, que já vinha com Lima Barreto, mas a Carolina, ela traz essa força de trazer a periferia, né, dando voz ali aos favelados, aos marginalizados. E falando, né, trazendo essa Carolina, né, que a Tati fala pra gente, a gente consegue visualizar essa vivência dela dentro do quarto de despejo, justamente porque o que ela traz ali no quarto de despejo é a vivência dela, né? É o meio que ela tá vivendo. Então, por isso que quando a gente lê o quarto de despejo, a gente tem várias sensações, né? De espanto, de raiva, de pena, a gente chora, a gente ri, porque é algo muito pulsante, muito vivente.
né? O que ela tá, é importante a gente falar que a estrutura do quarto de despejo é de um diário, né? Tem as suas lacunas de dias, porque o livro foi editado, tem suas lacunas de dia porque muito do que ela escreveu foi perdido, seja em enchente, seja nas mudanças e tudo mais, mas essa estrutura de diário é uma estrutura muito difícil de escrever. Às vezes a pessoa fala, olha, mas é um diário, né? É difícil porque você tem que ter uma observação do seu meio ali, ainda mais a proposta que a Carolina traz. Então, é um diário que muitas vezes fica até repetido alguns dias, né? Hoje eu levantei, fui pegar água, voltei, fiz café para os filhos. É repetitivo porque ela tá falando sobre o dia a dia dela naquele lugar, na favela. Então, assim, a Carolina, ela demonstra pra gente uma realidade realmente nua e crua, né? Ali ela fala, por exemplo, da importância da educação para os filhos, né? Ela vai trazer no livro a violência doméstica, ela vai trazer como a criminalidade, de certa forma, se articulava. Quem para ela era bom, quem para ela era ruim, tudo isso resultado de uma observação dela, né? Enquanto ela saía para catar papel, ela estava observando alguma coisa. Enquanto ela estava sentada no barraco dela, ela estava observando outras coisas. E tudo isso ela ia escrevendo, né? Ela só não escrevia quando a fome estava ali latente, né? Que a própria Vera Eunice, que é a filha dela, fala que o único momento que a mãe não escrevia é quando a fome estava ali presente, e para ela até fala que a fome tinha cor amarela, né? Então, assim, é um livro que, como eu falei, ele é precursor nessa realidade mesmo, nessa coisa do que até a Conceição hoje fala da escrevivência. A Carolina já fazia um pouco disso, né? De falar como se vive, né? De falar, falando um pouco da trajetória da Carolina enquanto escritora, né? A Carolina, desde os primeiros contatos dela com as letras, ela se maravilhou, né? E aí, quando a descoberta dela, né, da escritora Carolina, se dá por um repórter, né, o Audálio Dantas, que foi fazer uma reportagem na favela do Canindé. E aí, por conta de uma construção de um playground que estava tendo lá, e aí no meio estava tendo algumas confusões, a Carolina começou a gritar, né? Falando, eu vou colocar o nome de vocês no meu livro. E aquilo chamou a atenção do Audálio. E foi saber do que se tratava, e ela mostrou para ele os escritos que ela tinha. O Audálio achou isso muito interessante, e inicialmente ele começou a publicar trechos, né, do que ela tinha escrito em jornais, né, e tentou buscar alguma editora que publicasse o livro. E aí ele fez uma seleção desses diários, né, da Carolina, até que conseguiu uma editora que publicasse o livro dela, que foi a Francisco Alves. E daí, em 1960, a Carolina publica o Quarto de Despejo, que são diários, né, escritos de 1958 até 1960. É interessante falar que mesmo com uma mulher, uma escritora, indo lançar seu livro, no dia do lançamento ela não tinha nem dinheiro para o ônibus. Ela foi a pé com os filhos. E aí é importante a gente se perguntar qual que foi o interesse por trás disso também, porque a gente ainda está num contexto em que a literatura negra ela ainda é marginalizada, né? Seja pelo mercado editorial, né? Seja pela própria leitura da sociedade, ainda ela é marginalizada. E, por exemplo, quando acontece isso com a Carolina, lá em 1960, a gente vê que eles estavam muito mais interessados em ganhar em cima do que promover a escritora em si. Mas, de qualquer forma, a Carolina foi um sucesso, né? Independente pelos meios que as pessoas quiseram ler, ela foi um sucesso.
Na época ela se equiparou ao Jorge Amado em vendagem. Hoje a Carolina já é traduzida em mais de 13 idiomas. Em 2014, com o centenário dela, teve esse resgate mais forte da Carolina. Então, assim, hoje a gente tá se a gente faz uma pesquisa acadêmica, tem-se mais pesquisa em torno da Carolina, principalmente em torno do quarto de despejo. Não é à toa que ela vira leitura de vestibular, por toda essa importância que cada vez mais tem sido resgatada. Entre as obras trabalhadas esse ano no projeto, com exceção da obra Sobrevivendo no Inferno, que foi produzida através da oralidade. Quarto de Despejo é a que melhor caracteriza a oralidade presente na escrita. Traz muito forte a linguagem falada na narrativa, com uma linguagem crua, direta e ao mesmo tempo poética. A autora revela aspectos de sua existência. Eu, antes de comer, vi o céu, as árvores, as aves, tudo amarelo. Depois que comi, tudo normalizou-se aos meus olhos. Carolina estudou por pouco tempo na escola formal. Por isso, muito da sua escrita é criação de uma linguagem própria do grupo social a qual pertence. Com isso, transmite de forma muito precisa o olhar periférico em relação à sociedade em que vive. Ao longo do texto, Carolina mistura o uso do português formal com o uso do português abrasileirado ou de um pretuguês, composto por uma estrutura gramatical influenciada por línguas africanas. 16 de julho de 1955. Levantei. Obedeci a Vera Eunice e fui buscar água. Fiz o café, avisei as crianças que não tinha pão, que tomassem café simples e comesse carne com farinha. Neste trecho, existem erros gramaticais, como ausência de acento e conjunção verbal. Entretanto, Carolina mescla trechos como este com o uso das palavras rebuscadas, influenciada pelos livros que lia. Outro aspecto presente na obra é a repetição, característica própria dos diários. Revela aquilo que existe de mais presente e cotidiano na cultura narrada. Isso toma a obra Quarto de Despejo, bem como outros diários escritos pela autora. Excelentes fontes antropológicas da periferia brasileira dos anos de 1950 e 1960. Ela é de suma importância. E eu acho maravilhoso quando tem uma foto onde está ela autografando um livro para Clarice Lispector. É lindo isso, é maravilhoso. Tipo, Clarice Lispector, que todo mundo amava, venerava, indo lá pedindo um autógrafo do livro da Carolina. Acho que falando nessa questão do resgate, né, da escritora, que cada vez mais a gente tem ouvido falar da Carolina, acho que aí está a importância, né, do esclarecendo a questão, de trazer, né, não só a Carolina, mas outros autores e autoras negras para representar, né, porque a gente perde essa representatividade, né, a gente sai da escola, do ensino básico, do ensino médio, sem saber quem são esses escritores. E juntamente com isso, né, não só resgatar, mas desconstruir esse estereótipo em torno mesmo da Carolina. Eu torno a dizer isso porque sempre que se fala da Carolina é a escritora favelada, é a escritora Carolina Maria de Jesus, né? Então a gente precisa tirar esse estereótipo dela também, porque senão ela vai ser sempre marcada como a favelada. Ela tem sim a história dela como favelada, o livro dela surge desse contexto, mas ela não foi para sempre isso,
né? Então a gente precisa resgatar, a gente precisa desconstruir muita coisa em cima do que foi a Carolina Maria de Jesus e voltar a evidenciar cada vez mais o poder literário que essa mulher tem, né? Mesmo talvez com nem tanto recursos como outros escritores na época tinha. Essa então foi nossa aula sobre o Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus com a professora Tati. A nossa próxima videoaula vai ser sobre os Olhos d'Água de Conceição Evaristo. Isso aí, pessoal, fiquem ligados, tá?